Olá para você que acompanha aqui a nossa programação, a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Ponto de Vista que você já sabe, recebe aqui personalidades, perfis relacionados à cidade de Guarulhos, pessoas que têm projetos aqui, enfim, pessoas ligadas à cidade de alguma forma, que podem aqui exibir seus trabalhos e sua ligação com a nossa cidade. Hoje eu recebo a historiadora, coordenadora do projeto Caminhada Virtual da APA, Ellen Santana. A APAC é a Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso ponto de vista. Obrigada pelo convite, agradecer a todos vocês da TV Guarulhos pelo espaço, né, em poder divulgar meus projetos e esse último especial. Cumprimentar a todos que estão aí assistindo também. Maravilha, Ellen. Ellen, para a gente abrir aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, acho que seria legal falar para quem não conhece ainda, né, ou para quem só ouviu falar um pouquinho, o que é a APA, essa associação aí, que é uma ONG que milita em prol da conservação do patrimônio histórico da cidade de Guarulhos. O que é a APA, Ellen? Então, a APA, se usou o nome Milita, isso me lembra lá no começo da fundação. A APA ela foi fundada em 2009 pelo movimento Guarulhos Tem História, o Elmi, o Elton, tinha membros da AGL, mas a fundação mesmo, né, que constituiu o grupo de hoje da APA, ela veio, que eu vim também no começo, em 2009, ela surgiu depois de uma situação muito triste na cidade, que foi o desfombamento de um casarão, o casarão Sarraceni. Então, eu lembro que, voltando até os anos 2000, né, eu estava no final da graduação, eu vejo que os anos 2000, o primeiro decênio, ele foi bem simbólico na cidade. Ele teve inauguração da Amastor, teve os pontos de cultura, teve os céus. E eu lembro que na graduação eu via muita palestra, muita coisa bacana relacionada à história da cidade, né? Então, acompanhava o Elmi, o Elton, né? O movimento Guarulhos Tem História. Tinha uma amiga na época também que estagiava no Condefat, né? Para quem não sabe, é um órgão que regula o tombamento no estado. E quando aconteceu essa demolição covarde, né? Eu estava já imbuída de um sentimento ali pela cidade. Então, tudo convergiu, né, para que esse grupo aí de amigos, né, a Associação de Amigos do Arquivo e Patrimônio Histórico, ele se unisse na militância mesmo. Então, a gente entrou com a gente acompanhou as audiências na época, entramos com uma petição no Ministério Público, e felizmente não deu muita coisa, mas acho que desde então a gente criou essa política militante e foi muito além. São 12 anos de projetos, de livros, de publicações. Nesse último projeto aí da caminhada, fizemos uma caminhada física também, que a gente levava os pessoas até os roteiros. Com certeza isso fortaleceu a entidade, né? Esse início já foi um início bem forte. Queria que você aproveitasse, você citou a caminhada, né? E eu te apresentei como a coordenadora desse projeto Caminhada Virtual. Para quem ainda também não conhece, não entrou no site, como é essa caminhada virtual? Como é que as pessoas podem participar dessa caminhada virtual? O que tem nessa caminhada virtual? Vou explicar um pouquinho esse projeto. Então, esse foi o último projeto, né? Tem mais um que vai ser lançado no primeiro mês de 2022, que é um livro. E esse é uma caminhada virtual em que online, pelo site da APA, então só colocar lá no Google Caminhada APA, o 2A, a APA, né? E desfrutar de 5 roteiras pela cidade. Centro, Cabo Sul, Bom Sucesso, São João, a gente faz o Caminho do Ouro. É um passeio muito bacana que a gente visita lá um pouco da arqueologia da cidade. E o último roteiro não é bem um bairro específico, né? A gente fala da Guarulhos hoje, chama Arquitetura Moderna. Então tá muito bem bacana. Não, muito bacana. E só para quem não pegou aí a sigla, é AAPAH, né? Com 2 As, Associação dos Amigos aí do Patrimônio Histórico, da Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Guarulhos. Ellen,
esse projeto é bastante educativo, né? Acho que até dá para ser usado em escola, em ensino médio, fundamental. A pessoa que fizer essa caminhada, ela vai entrar em contato com essas regiões que você disse e conhecer a parte histórica, é isso? Ela vai conhecer um lado, eu falo que eu fiz uma escolha, né? Ela vai conhecer um pedaço ali da cidade, pedaços, né? Eu acho muito difícil conhecer a cidade inteira, na dimensão que é Guarulhos, por um roteiro único. Então, são vários roteiros. A gente espera, almeja aí colocar mais coisas também ao longo do tempo. Essa caminhada foi financiada pelo Funcultura, a Lei Aldir Blanc, e ela tem 3 anos aí em atividade. A gente fez um projeto em 2014, que eu escrevi e coordenei também, chamada Redescobrindo Minha Cidade, que a gente levava grupo de pessoas e esses roteiros e outros também. A gente fez muitos roteiros temáticos. E eu dou aula de história também, sou professora aqui na cidade. Vira e mexe, eu recebia convites, né, para fazer o passeio com alunos, e professores também chegavam até mim e falavam que não conhecia muito da cidade, queria fazer alguma coisa relacionada a isso com os alunos. E aí veio a pandemia, a educação ficou online, a gente se reinventou na profissão. E aí veio essa ideia, né, veio a lei, veio essa ideia de edital e de fazer alguma coisa online. Então, são 2 objetivos, né? Educação, usar em sala de aula, e para quem queira conhecer aí, se aprofundar um pouco mais na cidade. Hoje o mundo é virtual. Agora, eu queria aproveitar esse gancho que você deu, com os recursos do Funcultura que você citou, da Lei Aldir Blanc, e falar um pouquinho como é que foi para captar esses recursos. E aproveitando, eu queria o seu ponto de vista sobre esses investimentos na cidade no setor de cultura. E aí, falando um pouquinho das políticas públicas locais aqui, cultura e história, né? Como é que você vê se há ou se não há, se precisa mais, se precisa menos, se tá ok, se não tá. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Eu acho isso fundamental. A APA mesmo teve um período de glamour, né? Que a gente teve uma sede, a gente, inclusive, foi em ponto de cultura, se eu não me engano, por 4 anos na cidade, e a gente fez muita coisa. Vídeo no canal no YouTube, palestras, cursos, tinha minha caminhada, né, que eu coordenava. Foram 4 anos assim áureos, né? Não só para a APA, mas para a cultura da cidade. Então, esse investimento, ele é fundamental, porque essa lei que veio esse ano, né? Desculpa, 2020, ano passado, essa lei ela veio justamente para essa classe cultural que estava sem trabalho na pandemia. Então, a cultura teve que se reinventar também. E muitas das apresentações do que eu pude acompanhar, né, foi online, foram lives, foram cursos, né, peças de teatro online. Então, teve uma virada aí da cultura, foi muito importante, né, em relação à cultura na cidade, e teve essa dimensão, essa passagem aí para o online muito forte. E as políticas públicas aqui locais, voltadas para esse setor de cultura, história, como é que você vê? Hoje, então, foi o que eu te falei, né? Nos anos 2000, o primeiro decênio dos anos 2000, a diferença é gritante. Então, a política, tanto os céus, os pontos de cultura, Mas para a gente deixar um pouquinho mais concreto, o que está faltando hoje para você? Quais seriam os pontos mais críticos aí que precisam de investimento, de abordagem? Mais leis desse tipo de fomento, que era anual, não é mais, o Funcultura, né? E valorização do artista local, falta muito isso ainda. Então, a cidade investe em grandes shows, grandes eventos, muitas vezes falando político, e acaba não valorizando o artista local da cidade. É muito comum também, como eu, né? A gente tem vários trabalhos. Eu ainda estou na educação, eu linko muito a educação com a minha área cultural. Muitos artistas, colegas meus, né, de coletivos, eles têm um emprego tradicional
e ele faz o projeto quando ele tem tempo. Então, ele não tem dedicação exclusiva. Então, se a cidade investisse mais e valorizasse, né, a cultura e os artistas locais, a gente ia ter um grupo muito mais dedicado a isso na cidade. Quem sabe o quadro ainda mude, né? A gente vai torcer bastante para isso sempre. É sempre bom a gente abordar o assunto, inclusive, pensando em que isso pode mudar. Antes da gente ir para o intervalo, queria que você falasse se você tem alguma curiosidade que você pode destacar sobre a história ou a riqueza cultural de Guarulhos, ou algum mito, um caos, uma lenda, que possa chamar aí a atenção da galera, até para aguçar a curiosidade, para a galera procurar. Nossa, muita coisa, viu? Eu acho que o que mais impressiona nesse tempo aí de caminhada é a diversidade que é a cidade. Quem mora mais na área central tem uma dimensão. Quem mora mais na área Bolsos, periférica é muita coisa, né? A gente fez o passeio, por exemplo, no Ianguçu, uma vez, naquela rota do Água Azul. Fizemos Ianguçu e Bom Sucesso. Então, o olhar, né, para as pessoas que chegam lá e vê que aquilo faz parte da cidade, impressiona. A gente, eu chamei a equipe, né, que participou do projeto, cinegrafista, fotógrafo. Quando a gente fez o caminho até o Cabo Sul, que a gente passa pelo Micail ali, pega uma... Fugiu o nome da estrada. Mas ali parece que você está em outra região. Então, esse olhar, essa impressão sobre a cidade, né? Da diferença que tem territorial, que tem o Parque do Cabo Sul, né? As trilhas. Então, o que mais me chama a atenção é isso, a dimensão, as fotografias, as imagens diferentes, as florestas, a parte histórica do Cabo Sul, Bom Sucesso. Eu falo que aqui é uma cidade-continente, é muito diferente uma região da outra. Territorialmente, Guarulhos é muito grande, né? Então, tem gente que não vai ter a noção das diferenças, como você citou, que existem na cidade, e são riquezas culturais espalhadas, né, na mesma cidade, embora ela seja territorialmente muito grande. Então, tem gente que não conhece realmente os outros lados, as outras regiões. É bacana explorar a cidade assim, né? Quem fizer esse passeio vai conseguir sentir um pouco isso. Não é a mesma coisa que fisicamente, mas claro. Impressiona assim, a dimensão da cidade. Não, o mais importante é que as pessoas, de alguma forma, ganhem conhecimento, ganhem cultura, né? E assim que puderem, claro, possam ir fisicamente aos locais também, conhecer as riquezas culturais e históricas da cidade de Guarulhos. Eu acho isso muito bacana. Ellen, eu vou fazer aqui um intervalo, na volta a gente vai falar um pouquinho do documentário, a gente vai falar um pouquinho dos seus artigos em revista, a gente vai continuar falando um pouquinho do seu ponto de vista sobre essa riqueza cultural e histórica da cidade de Guarulhos, que a gente luta aí, vocês lutam tanto para preservar, certo? Então, pausa para beber aquela aguinha e a gente já volta aqui com o ponto de vista com a Ellen Santana. Até já! Legal, o ponto de vista está de volta. Hoje a gente aqui está com a convidada Ellen Santana, que é historiadora, muito conhecedora aqui do patrimônio histórico e cultural da cidade de Guarulhos. Ellen, antes de chamar aqui o intervalo, eu falei que a gente ia falar dos seus artigos também, né? Você é uma pessoa que escreve, professora, enfim. Você publicou um artigo na revista Patrimônio Histórico falando sobre os bens tombados de Guarulhos. Quais são hoje as principais regiões ou bens ou patrimônios tombados aqui na cidade? Os bens tombados, eles foram tombados em série, né, nos anos 2000, na época do Jovino, e a maioria dos bens tombados estão no centro. E a política, não tinha uma política de catalogação. Eu fui membro do Conselho do Patrimônio Histórico por um biênio, né, 2 anos, e a gente estava nessa mudança da lei, que a lei é muito bacana para a cidade, né? Ela é muito moderna, comparada a outros municípios do Brasil, e teve uma política que veio ano passado do inventário, então, de você dimensionar o entorno daquele bem. Quando você toma o bem, você não pode mexer geralmente no entorno, e quem delimita isso é o Estado. Eu falo que o grande exemplo é o Paço Municipal,
que é um prédio lindo ali na 7 de setembro, né, em frente ao casarão do José Maurício, que tem um ponto de ônibus na frente. Então, se tivesse inventário há tempos atrás, né, dimensionando que podia alterar ou não o entorno daquele bem, jamais ia ter um ponto de ônibus na frente, obscando toda a passagem. Teve um caso também, né, enquanto eu estava no conselho, que a Proguaril entrou na época e demoliu o teto, que é do começo do século XX, do Paço Municipal. E o pessoal que entrou ali e fez aquilo não tinha dimensão nenhuma da lei, né? Que você, quando o bem é tomado, tem que passar pelo um conselho de patrimônio histórico, e esse conselho aprova ou não, né, o tombamento de um bem na cidade e mexer também em volta daquele bem, daquele patrimônio histórico. E aí o arquiteto, o Daniel, previu aquilo, mandou parar, mandou fiscalizar. Então, a forma como a cidade lida com isso é bem complicada, assim. Então, as maioria dos bens estão no centro, tem a Casa da Candinha também, é um bom sucesso, né? Muitos bens aqui são ligados à Igreja Católica, à Diocese, né? E tem os pedidos da APA também, que é o Cabo Sul, a barragem do Cabo Sul, que é a primeira obra de concreto armado do país do século XIX, do final do século XIX. A matriz também não é tombada, tem pedido da APA, e o SECAP, que é onde eu moro, né? Também não é tombado, nem pelo Condefat, nem pelo município. E olha, feliz é o povo que conhece a sua história, viu? Porque você está dando aqui uma aula para a gente. Queria aproveitar, então, você me deu um gancho importante, falando do crescimento da cidade, né? Essas obras que são feitas até nas regiões que ou podem ou não podem, enfim, mas tem a ver com o crescimento da cidade. E você escreveu um artigo nesse livro aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar legal para a galera ver aqui. Posicionei melhor aqui, tá vendo? Signos e significados em Guarulhos, identidade, urbanização e exclusão. Você escreveu um artigo que é um artigo que fala um pouco sobre a região periférica, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o seu olhar sobre a periferia e como é que você vê hoje o crescimento da cidade e se você acha ou consegue ver força nessas sociedades de bairro, nessas lideranças locais que surgiram naquele tempo, que hoje estão um pouco mais centralizadas nas ONGs, às vezes, né? Mas a gente tem aqui ainda em Guarulhos muitos líderes de bairro, a gente que acompanha muitas sessões da Câmara, quando estava aberto para o público, né, antes da pandemia, comparecem esses líderes aqui, né, na Câmara para poder falar dos problemas, enfim. Como é que você vê a periferia, o crescimento e a força dessas lideranças de bairro? Pergunta complexa, né? A gente fala no livro, né, da emancipação da cidade, quando nasce a cidade em si, né, 24 de março de 1880. Então, a cidade pertencia a São Paulo, era uma freguesia de São Paulo, e ela passa a ser uma vila, né? Ela passa a ter o poder executivo, legislativo, o judiciário ele vem uns anos depois, né? O Guarulhos passa a ter uma comarca, se não me engano, aí nos anos 50. E a gente fala muito do significado dessa emancipação de Guarulhos ser autônoma, né, independente para a cidade. Então, é muito bacana esse livro, são vários artigos, né? E esses artigos, eles são pautados muito mais no centro. E eu falo muito mais da periferia. A periferia, como ela surge em Guarulhos, né? Depende muito. Você tem, a partir dos anos 50, você tem um loteamento de fazendas antigas, 40, 50. Então, a Fazenda Cabo Sul, a Fazenda Cumbica. Você tem o surgimento de bairros, né, como Ponte Alta, Cidade Satélite, Maria Dirce, que surge muito por conta da Dutra, né, as rodovias pela cidade. E você tem um boom também da população muito grande, muito significativo, que veio do Nordeste, de Minas, do interior. Então, é muito interessante ver que a maioria dos pais de quem nasceu em Guarulhos não são de Guarulhos.
Então, identidade, entender identidade aqui é muito complexo. Eu falo que predomina na cidade, né, muito forte aqui, restaurante nordestino. A minha família também veio de Pernambuco, né? Então, a população periférica mais atual assim, da cidade não nasceu na cidade e elas tiveram que se organizar para ter qualquer tipo de serviço, porque os loteamentos não tinham nenhuma assistência do Estado no começo. Então, eu analiso muito os anos 60 e a ditadura também, 70, 80. Então, as SABs, né, elas nascem com esse intuito, trazer transporte, trazer benefício, trazer asfalto, né? Eu lembro de uma reportagem de jornal, né, muito simbólica, que eu achei na época, a minha pesquisa foi baseada no jornal, que asfaltar era sinônimo de fazer política. Então, para a periferia, um prefeito, um vereador que estivesse associado ao asfaltamento da sua rua, né, era visto como um bom político. Hoje, infelizmente, eu não acompanho muito a SAB de hoje, não. Eu escrevi um artigo em 2013, 14, se não me engano, e eu acompanhava muito na época a SAB do Gopulva. O que eu sei da SAB do Gopulva hoje, ele existe, mas a maioria dos líderes daquela época estão comissionados, foram cooptados pela política. Então, não sei, né, se tem alguma SAB mais atuante hoje na cidade. Infelizmente, não tenho conseguido mais acompanhar. Olha, mas o que você citou do asfalto ainda hoje se aplica, viu? em alguns locais Hoje ainda hoje se só aplica. buraco do asfalto, né? Antes de Também. hoje é tirar o buraco. Quebra-mola, lombada, enfim, olha, isso aí faz tudo parte, viu? Ellen, queria que você falasse, então, aproveitasse e falasse um pouco do documentário. A gente vai mostrar algumas imagens no final do programa, né? Você foi roteirista, né, nesse ano, 2021, desse documentário que é O Olhar de Baixo, que fala um pouco aí de histórias, né, de pessoas, né, que a partir de relatos mostram aí alguns aspectos peculiares da cidade. Então, trajetórias, sonhos, expectativas, né, que as pessoas tinham aí sobre a cidade. Fala um pouquinho desse documentário que você fez, você dirigiu, aliás, foi roteirista. Na verdade, eu fiz o roteiro junto com o Jefferson, né? Eu cuidei mais da pesquisa histórica, e foi um desafio, né? Porque eu tinha que pesquisar bairros como Micael, Cabo Sul tinha já uma pesquisa feita, e Vila Fátima ali, né? E eu não tinha acesso ao arquivo histórico com frequência. No arquivo eu não achei muita coisa e eu não podia sair para pesquisar, porque foi bem no meio da pandemia. Mas eu consegui, por telefone, pedir esse acervo, né, e fazer uma pesquisa de casa mesmo. E esse documentário, ele foi dirigido e pensado por um amigo meu, né, formado em História também, Gustavo, e ele tem um olhar super sensível sobre a cidade a partir da ótica dessas pessoas. Então, foram mais, né? Na edição final foram 3 entrevistas. Uma eu acompanhei, emocionante, e foi a Alessandra, que ela tem um salão, né? Ela é trans, e ela viveu a vida inteira ali na cidade, né? Então, ela é expulsa da escola, é convidada, né, a sair, se retirar. A luta dela política e a luta, né, de trabalho em relação a sendo uma mulher trans, né, a ter um salão no bairro conservador, periférico. Então, é bem emocionante, assim. É um olhar, como ele falou, olhar de baixo, né? É sentir a cidade por pessoas que não estão no registro oficial da cidade, que não estão em documentos, em registros, pessoas mais periféricas mesmo. Olhar para cima, entender a cidade por essa ótica. A ideia é extremamente louvável, achei
Isso é muito interessante. É legal dar voz, né, justamente para as pessoas que às vezes mais precisam, que não têm um meio, um canal para se comunicar, e todo tipo de mídia que essas pessoas puderem alcançar, onde elas puderem se expressar. Hoje, com a internet, ainda bem ficou mais fácil, né? Sempre abrir portas para que a gente possa tornar essas pessoas não só ficar no olhar de baixo, né? Que possa passar para o olhar de cima e não ficarem invisíveis, principalmente. O documentário está no YouTube também, quem quiser assistir. E a gente vai mostrar um trechinho agora no final do programa, Ellen, por isso que eu já vou me despedir de você, já vou agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade para fazer uma consideração final, se você quiser deixar algum contato, um site, um link, enfim. Fica à vontade, esse espaço é seu, mas já agradeço de coração por ter participado aqui do nosso ponto de vista, viu? Agradecer vocês, o espaço, né? E ouvir, poder divulgar os projetos, a APA. Vou pedir para vocês seguirem a APA. Estamos no Face, no YouTube, no Instagram. É só digitar a APA com 2 As, né? Nas redes sociais. E são muitos trabalhos, né? Tem um livro muito bacana saindo em janeiro sobre o trabalho cotidiano, o trabalho na cidade. E ao longo a gente sempre está produzindo, um grupo é grande, bem diverso, assim, são pessoas de várias áreas e sempre tem algum projeto na manga bacana em relação à história da cidade. Bacana, Ellen. Obrigado, então. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Agradeço demais, agradeço também a você, ao carinho da sua audiência. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista, que hoje, na verdade, né, falar em audiência, a gente tem uma audiência difusa. Você pode ver pela televisão, na exibição inédita, você pode ver a reprise, você pode ver nas redes sociais, você pode ver no YouTube, pode ver no nosso Facebook, enfim, você tem aí diversos canais de comunicação. Hoje o conteúdo, na verdade, é muito mais sob demanda, então a gente tem uma responsabilidade muito maior, que é focar realmente no conteúdo de qualidade para você. Fica aí com o trechinho do documentário O Olhar de Baixo, e por aqui eu me despeço e a gente se encontra numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau. Segundo maior município paulista, 13º do Brasil em população e a primeira não capital no ranking das 100 maiores cidades do Brasil, localizada na região metropolitana de São Paulo. De quantas histórias é feita uma cidade? 1.392.121 pessoas. Essa é a população estimada da cidade de Guarulhos pelo IBGE em 2020. Guarulhos possui uma estrutura habitacional deficitária em 50.000 unidades. Em outras palavras, 50.000 filhos dessa mãe gentil estão sem teto.